Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara, produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está literalmente causando na cidade. Mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, recebemos Anderson Menezes, da Agência Mural. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, tudo bem. Muito legal, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. O que é a Agência Mural? A Agência Mural é a gente fala que é a agência de jornalismo das periferias da cidade de São Paulo. Então é uma agência composta por 60 correspondentes comunitários, que nós chamamos de muralistas, que eles estão espalhados pelas periferias da cidade de São Paulo e também região metropolitana da cidade, né, algumas cidades aqui próximas. E esses jornalistas, né, são jornalistas, são fotógrafos, são comunicadores, que a gente chama, eles escrevem sobre a periferia com o olhar de quem mora lá. Por isso que a gente chama de correspondente, né? A gente faz um pouco dessa alusão de um correspondente internacional, né? Porque quando um correspondente internacional vai para fora, né, ele vai para fora para viver naquela comunidade, para falar para o Brasil como vive aquela comunidade. O nosso caso são pessoas que nasceram e cresceram e vivem nessas comunidades, né, locais, que são as periferias da cidade de São Paulo. Quando você fala da ideia de correspondente, você está falando de algo que está fora, né? Então, por exemplo, você tem um correspondente num outro país. Exato, exato. Então, esse cara está fora do seu país e aí ele é um representante ali para te trazer uma informação. Uhum. É assim que a periferia se sente em relação ao centro, Anderson? É uma crítica nisso? É exatamente isso. É exatamente essa crítica que a gente faz ao jornalismo, né? Que a gente trabalha, né? Então, quando a gente começou lá, nosso trabalho tem há 7 anos. Quando a gente começou lá atrás, a gente realmente tinha essa crítica. Porque a gente pegava os jornais, né, as grandes mídias, olhava a TV e tudo mais, e não se enxergava dentro dessa mídia, né? Então a gente pegava, sei lá, grandes jornais e ficava folheando para tentar entender como que a periferia era encaixada, né, dentro da mídia em si, e a gente só enxergava estereótipos. A gente não enxergava o que era a nossa real história. Então, quando a gente fala que a gente é correspondente comunitário, né, correspondente local, a gente faz essa crítica ao jornalismo, ao que a mídia está falando sobre a periferia. E aí você está falando de mais de 60 correspondentes. Sim. Porque é possível dizer que existam 60 ou mais realidades periféricas em São Paulo? Muito. Ou elas mais ou menos se comunicam e têm uma linguagem comum que é estranha a este centro, mas existe de maneira clara? A gente fala que existe, a gente fala 60, mas a gente ainda não cobre toda a periferia da cidade de São Paulo. Nossa missão é cobrir todas as periferias e a gente quer, né, trazer mais pessoas para contribuir e tudo mais. Mas sim, são realidades diferentes. A pessoa que mora na Jova Rural, que é extremo norte de São Paulo, é completamente diferente. A realidade que tem lá é completamente diferente de quem mora em Pirituba, que é zona noroeste, e que também é completamente diferente em Itaquera. Então, Guaianazes, para aquela região mais leste, né? Então, são regiões que são completamente diferentes e são realidades diferentes. A gente vê que há conexões. Então, coisas que acontecem em algumas regiões acontecem em outras, mas são completamente diferentes. Não dá para falar que a periferia de São Paulo ela é igual. Não dá para falar que a periferia de São Paulo volta na mesma pessoa. Não dá para falar que a periferia de São Paulo come a mesma coisa. Não dá. São realidades completamente diferentes e são essas realidades que a gente quer mostrar e quer falar, olha, São Paulo é plural. São Paulo não é unânime quando a gente fala sobre todos os assuntos, mobilidade, quando a gente fala sobre cultura, quando a gente fala sobre, sei lá, alimentação. São Paulo é plural e a periferia traz essa pluralidade, né, na cidade de São Paulo. Eu passei por uma situação em Jova Rural, uma das coisas mais curiosas assim, e dramáticas em termos da realidade mesmo do indivíduo, né? Não queria deixar de registrar essa rápida ocorrência. Eu saí eu tinha uma palestra para dar no interior de Santa Catarina, numa determinada ocasião. Peguei o avião em Congonhas, desci em Santa Catarina, peguei o carro e fui para essa cidade. E liguei para um amigo que tinha uma palestra para dar em Jova Rural, que saiu comigo do mesmo lugar na mesma hora.
Eu cheguei em Santa Catarina, ele não tinha chegado ainda em Jova Rural, por conta da dificuldade de trânsito ali naquela região da Fernão Dias, Sim. daquela entrada para a Zona Norte, ali do extremo da Zona Norte. Quer dizer, a gente vive efetivamente realidades que, claro, todo paulistano vai dizer, mas eu também enfrento um problema de trânsito. Mas são realidades, por vezes, que precisam ser conhecidas no seu detalhe. Exato, exato. E nesse sentido, Anderson, qual que é o grande objetivo da Mural, se é que esses objetivos dois que eu vou colocar aqui para vocês não são complementares? É fazer com que a periferia se enxergue no noticiário e dialogue sobre os seus problemas, ou fazer com que as pautas que existem nas periferias entrem no centro e mostrem para as demais pessoas que existem problemas distintos, diferentes formas de se viver, de se relacionar, enfim, econômicas, sociais, políticas, etc. Qual que é o grande lance aí? São os dois, são exatamente esses dois. A nossa missão hoje é falar sobre esses dois pontos. Então, primeiro, mostrar para a periferia, e a gente tem um trabalho social que também é assim, a gente quer mostrar para a periferia que aqueles estereótipos que a grande mídia fica, vamos dizer assim, vomitando para ela o tempo todo, não é a realidade dela, né? Porque às vezes as pessoas acabam se viciando em um olhar e acaba acreditando que é aquilo. Um exemplo clássico, assim, que eu dou sempre. A gente tem um projeto que chama Mural nas Escolas. Então, a agência Mural vai até as escolas públicas do governo do estado de São Paulo, né, no ensino médio, para falar um pouco sobre a profissão de jornalismo, para falar um pouco sobre como que a gente escreve nosso conteúdo, como a gente se enxerga e tudo mais. E quando a gente começa esse papo com os jovens, e a gente faz uma pergunta: o que é periferia para você? E aí, muito desses jovens que estão lá, que vivem naquela comunidade, que vivem naquela periferia, fala que periferia é violência, que periferia é droga, que periferia é crime e tudo mais. E aí a gente começa essa conversa, beleza, a gente coloca isso no quadro. E aí a gente começa a falar: putz, vamos contar histórias legais que tem no bairro? Qual que foi a última vez que você aprendeu alguma coisa com alguém que está do seu lado, no seu bairro? Ou quando foi, tipo, o último jogo da várzea que você foi aí no seu bairro? E aí essas histórias, né, esse outro olhar sobre a periferia começa a aparecer. E quando a gente termina esse bate-papo com esses jovens, a gente volta com a pergunta: o que é a periferia? E aí muda completamente a visão deles. Muda por quê? Porque eles falam que periferia é colaborativismo, periferia é alegria, periferia é companheirismo, porque tem muita troca e tudo mais. Então, eles tiram aquele estereótipo que a mídia fica falando o tempo todo para eles o que é, né? Porque na TV, no rádio, no jornal, só fica embasando em estereótipos, e muda para um olhar que é um olhar que ele vive de verdade, né? Então ele tira aquela camada de preconceito que foi colocada para ele, e aí ele começa a entender que periferia é o que ele está vivendo aqui no dia a dia. Existe crime, violência, droga na periferia? Existe. A gente não pode negar. E no centro também. No centro, mas é isso, no centro também. Só que na periferia existem também coisas boas que a gente precisa ressaltar. Então esse é um ponto. Mostrar para aquela comunidade que ela tem um poder total. A gente ouve muitas vezes na comunicação entre, né, ONGs que vão para a periferia e tudo mais, que fala que as pessoas querem a gente precisa dar a voz para as pessoas. Mas a gente não precisa dar voz para as pessoas, todo mundo tem sua voz, né? A gente precisa amplificar essas vozes, a gente precisa chegar para outros lugares, que aí é a segunda parte que você comentou. Sim. A gente precisa encaixar a periferia como parte da cidade. Infelizmente, na cidade de São Paulo, a mídia, ela não trata a periferia como parte da cidade, né? E se a gente olhar o mapa da cidade de São Paulo, a periferia é realmente fora do centro, né? Então, como é diferente em outros lugares, né? Você pega no Rio de Janeiro, as favelas, as comunidades, ela está dentro, né? Encravada na cidade. A periferia de São Paulo, ela está fora. A gente fala muito do termo atravessar a ponte. Então, a gente precisa atravessar a ponte para enxergar as periferias. No centro de São Paulo tem alguns casos, né, e tudo mais, mas é essa a diferença. Então, a gente fala que a cidade de São Paulo precisa enxergar a periferia como parte da cidade, porque a periferia, ela produz muita coisa, ela vem para o centro para trabalhar, é isso. Às vezes, esse caso da Jova Rural, às vezes uma pessoa, a gente tem vários casos, a gente conta várias histórias de pessoas que demoram 3 horas para vir e 3 horas para voltar. São 6 horas por dia só de transporte público.
para vir para trabalhar no centro. Então, a periferia produz muita coisa. Então, a cidade de São Paulo, a mídia em si, precisa enxergar a periferia como parte da cidade e não só como um lugar que está periférico, que está afastado. Então, são esses dois caminhos que a gente precisa trabalhar. Como é que chama esse projeto que vocês fazem com os jovens nas escolas? Chama Mural nas Escolas. Mural nas Escolas. É um projeto que a gente já faz há uns 3 anos. E a gente vai lá para conversar com esses jovens, para falar sobre jornalismo e também para criar uma ponte para que ele tenha uma referência de um outro jornalismo. E aí eles também ficam como, vamos dizer assim, uma pessoa que é uma antena do mural lá na periferia. Então a gente fica com contato e eles ficam trazendo pautas para a gente. Às vezes muitos desses jovens escrevem também e a gente publica esse conteúdo. Agora, diz uma coisa, esse trabalho é um trabalho, por exemplo, sistematizado? Quer dizer, você consegue mais ou menos mapear o que esses jovens queriam, como esses jovens enxergavam e como esses jovens passam a enxergar, de acordo com esse trabalho. Mas você tem isso sistematizado, por exemplo, você conseguiria apresentar uma versão disso numa palestra, numa aula, numa interação? É possível pensar nisso? É possível, é possível. Esse projeto em si, a gente até tem um projeto de tentar expandir para outros lugares, né? Então, o Mural nas Escolas é um projeto que a gente sistematizou durante um tempo. A gente começou fazendo de maneira orgânica, assim. E tudo que acontece na Agência Mural acontece de maneira orgânica. Porque é uma rede grande, a gente tem um trabalho que é um trabalho horizontal, então todo mundo dá pitaco em tudo. E aí a gente começou de maneira orgânica porque, como a gente tem essa rede de 60 pessoas espalhadas, a entrada nas comunidades, nas escolas, é muito mais fácil. Porque a gente vai na escola que eu estudei, por exemplo. Então a gente vai na escola do muralista, na escola que ele já estudou lá. Então é mais fácil ele entrar. Então começou de maneira orgânica e aí a gente começou a sistematizar para que a gente conseguisse meio que expandir para outras comunidades, né? Então, a gente começou na Zona Sul de São Paulo e a gente queria expandir para a Zona Norte. Então, a gente pegou essa sistematização e levou para a Zona Norte para falar, o muralista da Zona Norte também pode fazer isso lá. Então, a gente cria esse projeto para que a gente consiga expandir para a cidade inteira. Nosso sonho é que isso chegue para outras periferias do país e da América Latina. Mas a gente tem um super trabalho na cidade de São Paulo, porque uma megalópole como muito gigantesca. Legal, muito legal. Pessoal, olha o nível da conversa. Quer dizer, a gente consegue pensar e traduzir a periferia por meio de ações de educação, por meio de ações de comunicação, por meio da junção desses dois pontos, que seria uma ação de educomunicação, para a gente conhecer melhor o lugar que a gente vive. Não é à toa que o Anderson está no Causando em São Paulo, porque literalmente os caras estão causando. Segura um pouquinho aí que a gente já volta com essa conversa. Valeu! Causando em São Paulo está de volta. Recebemos hoje Anderson Menezes, co-diretor da Agência Mural. Eu não tinha te apresentado assim no primeiro bloco, mas eu acho muito legal esse co-diretor. Quer dizer, tem muito a ver com essa questão que você estava falando, dessas decisões coletivas, dessa lógica em rede aí de trabalhar. Hoje é um pouco diferente, assim, a gente, isso, como eu estava falando, há 7 anos a gente vem fazendo esse trabalho totalmente horizontal e tudo mais. Nesses últimos meses, a gente começou um processo de formalização da Agência Mural, que a gente era um coletivo de jornalistas, de comunicadores que queriam fazer algo diferente. Só que a gente percebeu que a gente estava fazendo muita coisa legal e que a gente precisava fazer mais, né? Então a gente precisava de mais tempo para isso. Então a gente começou esse processo de formalização, para que as pessoas saíssem dos seus trabalhos normais, vamos dizer assim, e viessem trabalhar na Agência Mural, né? Então a gente começou um processo de formalização e hoje eu faço parte de a gente tem uma direção, sim, e aí eu divido a direção com a Isabela Moy, que é uma outra jornalista, que aí a gente faz essa direção mais, vamos dizer assim, administrativa e tudo mais. E aí embaixo continua todo esse processo de decisões mais orgânicos e horizontal. A gente fala muito também na Agência Mural que se você tem uma ideia, você é responsável pela ideia. Que legal. Então aí a pessoa é responsável pela ideia, né? Não é ninguém que vai pegar aquela ideia e vai fazer. A pessoa é responsável pela ideia e todo mundo vai contribuir. Mas toda a direção assim é meio em conjunta com
eu e Isabela Moy nessa co-direção, mais executiva da coisa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque quando você começa um processo de formalização, tem todas essas burocracias da vida adulta. Legal. E também o resto tem vários grupos, a gente chama GTs, vários grupos. Então, por exemplo, redes sociais, né, que a gente precisa fazer. Então, a gente tem um GT de rede social. Fotografia, a gente tem um GT de fotografia. E a gente vai dividindo isso por grupos de trabalho. Muito legal, muito legal. Anderson, você falou no começo que, por vezes, esses jovens envolvidos nesse projeto que vocês têm nas escolas podem até mesmo escrever para a agência. Sim. E você chamou essa rede de cerca de 60 caras aí de muralistas. Eu consigo visualizar quem são esses muralistas. Mas onde é o mural? Onde o muralista, vamos pensar, fazer uma alusão ao mural, né? Onde o muralista pega a folha com o percevejo lá e tuf, onde ele prega? É um portal, é um site, vocês vendem notícias para grandes portais de comunicação dessa mídia tradicional que precisa aprender a comunicar a periferia. Como é que funciona essa dinâmica? Quer dizer, o muralista é o cara, onde é o mural? Durante esse tempo todo, a gente começou a fazer, lá no comecinho, lá atrás, quando a gente começou a fazer, a gente conseguiu uma parceria com a Folha de São Paulo, para a gente conseguir, que a gente criou um blog e a gente conseguiu essa parceria, para a gente conseguir um pouco de visibilidade. Então, a Folha de São Paulo foi a nossa primeira parceria e até hoje mantém um blog. Então, a gente tem um blog na Folha de São Paulo que a gente escreve. A gente tem total autonomia editorial, a gente tem total autonomia de formato de escrever, de jeito de escrever, de foto. A Folha de São Paulo não edita o nosso blog, a gente só está hospedado lá. Que legal. E aí tem esse total, a gente fala que a gente é meio que um invasor da grande mídia, assim, porque a gente está lá dentro de um grande veículo falando sobre a periferia, mas também com uma qualidade de um jornalismo, né? Então, a gente fala muitas vezes que a gente não faz um jornalismo comunitário, um jornalismo local, um jornalismo de gueto para gueto. A gente faz um bom jornalismo, né? Então, o blog da Folha é um canal que a gente criou. A gente tem um outro portal que chama 32 vezes São Paulo, que é um portal em parceria com a Rede Nossa São Paulo, que é uma ONG de dados na cidade de São Paulo, que a gente fala sobre as 32 não é subprefeituras, prefeituras regionais. Mudou. Revolucionou a cidade. Eu fico com isso na cabeça o tempo todo. Sobre as 32 prefeituras regionais. Então, a gente escreve sobre o que está acontecendo nessas 32 prefeituras regionais com os dados da Rede Nossa São Paulo. Então, a gente fala sobre quais são, por exemplo, a gente fez um mapeamento sobre as árvores na cidade de São Paulo. Então, a gente pegou as árvores, a Rede Nossa São Paulo tinha esses dados, a gente pegou as árvores na cidade de São Paulo e começou a dividir por subprefeitura. A gente pegou também os dados sobre qual é a região na cidade de São Paulo, ou qual é a subprefeitura na cidade de São Paulo que tem o índice de mortalidade, o maior índice de mortalidade, né? Ou o índice de longevidade, né? Então, e a gente separou esse por cidade. Então, a gente pega e aí conta essas histórias. Não mostra só os dados, mas vai lá no bairro, na prefeitura regional e procura essas histórias. E também fica... Cria uma lógica jornalística em cima de um fato. Exatamente. E também fica, vamos dizer assim, colocando uma lupa sobre as prefeituras regionais, vendo como eles estão gastando dinheiro, vendo como eles estão mobilizando a sua região e quais são essas diferenças entre, sei lá, a Prefeitura Regional de Pinheiros, que tem o maior orçamento da cidade de São Paulo, e a Prefeitura Regional, sei lá, da Sé, que é no centro da cidade. Então, que a gente fica olhando esses olhares. Ou a Prefeitura Regional, mais prefeituras regionais na Zona Sul, Guaianazes e tudo mais. Então, a gente tem esse outro canal, que é o 32 vezes São Paulo. E a gente tem o portal, né, da Agência Mural, que é agenciamural.org.br, que os jornalistas estão começando a escrever também para esse portal, que é um portal próprio.
com uma boa quantidade de acesso, assim, é legal? A gente mobiliza... a gente tem hoje, atualmente, a rede social é o que mais distribui conteúdo, né? Então, a gente não tem um volume muito grande, né? Que é comparado com os grandes portais ou sites grandes, mas a gente está num trabalho de conseguir aumentar. E aí, a rede social, para a gente hoje, é o caminho que a gente vai criando essas pontes com as periferias. Então, diversos jeitos, né? Facebook, grupo de Facebook, a gente está com um projeto de começar agora o WhatsApp, porque o WhatsApp na periferia é o maior canal de divulgação de conteúdo. Então, a gente está nesse projeto de disseminar, através das redes sociais, esse conteúdo. Muito legal, muito legal. Sabe que eu tenho... a gente recebeu aqui o Américo, da Rede Nossa São Paulo. Por sinal, pessoal, citamos a Rede Nossa São Paulo, vá no YouTube e olhe o histórico dos nossos vídeos, tem lá a entrevista com o Américo, que é muito bacana. E eu tenho um trabalho, Anderson, nas periferias de São Paulo já há mais de 10 anos, em que eu vou conversar com jovens sobre política. Legal. E isso arrefece muito o preconceito que existe. O jovem não está nem aí, esses caras não querem nada tal. Muito pelo contrário. É infinitamente mais interessado e mais um olhar mais acurado sobre política, e principalmente sobre políticas públicas, tem o jovem da periferia do que tem o jovem do centro. Sim. Até porque o cara vive isso com uma intensidade infinitamente mais expressiva e não tem tantas alternativas, por vezes, quanto famílias em condições econômicas mais favoráveis que podem comprar direitos. Né? De certa forma, a gente fala que ele é obrigado a viver aquilo, né? Porque ele é pressionado de tantos lados, né? O transporte público não funciona, o posto de saúde não funciona, ele não tem emprego, a escola não está funcionando. Esculachado pela polícia. Esculachado pela polícia. Então, o jovem na periferia, ele precisa se educar mais e ele precisa entrar e entender por que aquilo não está funcionando. Então, o que é complicado, né? Porque claro. Olhar por essa ótica é bem difícil, assim. Acho que todo mundo deveria ter uma educação política, né, global, para a gente entender o que está acontecendo no nosso bairro e para a gente lutar. Só que o jovem na periferia, ele precisa lutar mais, né? Porque ele precisa ter uma educação melhor, porque hoje ele não tem. Ele precisa falar que a polícia está batendo nele, porque isso está acontecendo. Então, o caminho da política acaba acontecendo. E às vezes não é só, a gente fala que assim, não é só a política de vir na Câmara e lutar, ou ir atrás do seu vereador, do seu deputado e tudo mais. Às vezes, a gente pega, por exemplo, vários exemplos de sarau que acontece na periferia, né? Então, um sarau que acontece em Guaianazes, que é uma forma de arte, mas aquilo é uma política, de certa forma. Porque o poder público não consegue levar arte e cultura para a periferia. A periferia cria a arte e cultura dela. Muito né? legal. Então, é um movimento de resistência. E aquilo, sim, também é uma forma de ver a cidade, né? De se politizar de alguma forma. E esses encontros são os encontros mais legais que tem na cidade de São Paulo, assim. Eu falo que, se você não conhece um sarau na periferia, você precisa ir no sarau na periferia, para você entender o que a cidade está acontecendo. Porque tem um sarau que acontece há 20 anos, que é a Cooperifa. Que acontece no Zé Batidão. O pessoal criou um sarau lá, um sarau que acontece num bar. Então, as pessoas estão bebendo, comendo e vendo um sarau ao mesmo tempo. E ali é um dos mais antigos da cidade de São Paulo, né? E ali você vê como que é um outro jeito de olhar a cidade, né? De um bar que de semana tá lá, as pessoas estão bebendo cerveja, vivendo sua vida. Toda terça-feira as pessoas param ali para ouvir poesia, para declamar poesia. Isso há 20 anos. Isso acontece na Zona Sul de São Paulo. O poeta Sérgio Vaz, que é um dos percursores, né, da Cooperifa, junto com um time que faz, no Bar do Zé Batidão. Então, toda terça-feira, Bar do Zé Batidão, o sarau da Cooperifa acontece, e acontece há 20 anos sem parar. E aí você vê lotado toda semana, e jovens, adultos, senhores de idade, todo mundo para ir lá e falar sua poesia ou escutar a poesia. E aí várias escolas também da região ou de outras regiões fazem caravanas para ir para o bar. E aí professores levam, então professores dão a aula no bar, sabe? Como é que quem está lá recebe quem não é de lá?
em múltiplos sentidos, seja de onde É for. muito legal porque é isso. Já não dá mais para saber quem é quem. Não dá para saber porque a periferia ela é muito acolhedora, de certa forma. Né? A isso periferia é muito verdadeiro. É muito acolhedora. Eu acho que é um dos lugares mais acolhedores da cidade, assim, porque você não tem discrepância de que se você é negro, é branco, se você é pobre ou você é rico. Porque às vezes a gente fala assim, periferia, tá todo mundo pobre, todo mundo se veste igual, né? Só que não, você vê a diversidade na periferia, né? Tem gente rica morando na periferia, tem gente pobre morando na periferia, tem gente que se veste de social na periferia, tem gente que se veste de todos os jeitos, né? Então não há aquela pessoa é da periferia, aquela pessoa não é. Então é muito acolhedora. E aí você vê uma diversidade total. As pessoas estão lá com um objetivo, curtir aquele sarau. E as pessoas vão lá, curtem o sarau, vão embora para casa. Bebe sua pinga ali, bebe sua cervejinha, come o seu pastel ou sua coxinha e vão para casa. E é essa diversidade que tem lá e é totalmente acolhedora. Assim, não tem, você não vê preconceito, você não vê pessoas se agredindo, você não vê nada que é assim, estranho aos olhos. Assim. Você vê uma confraternização. É exatamente isso que acontece. E não só lá, mas como todos os saraus da cidade de São Paulo, ou todos esses eventos que acontecem na cidade de São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo. Muito legal. Anderson, eu fico triste de encerrar essa conversa, Nossa, cara. já Eu acabou? fico chateado. Passa rápido e, cara, eu fiquei muito feliz de te receber aqui. É muito necessário a gente estar junto, fazendo coisas, pensando coisas. Causando. E eu queria que você deixasse o contato. A gente tem um site que é agenciamural.org.br. Lá nesse site tem todos os nossos projetos, né? O 32 vezes é São Paulo, o Blog Mural, o Mural nas escolas e tantos outros projetos que a gente faz, a gente produz. Então entra lá, agenciamural.org.br. Também tem nosso telefone, nosso e-mail, tá tudo lá. Só acessar que todas as informações estão lá. Que legal, que legal. Anderson, eu vou trazer o Mural nas escolas aqui para a Câmara. A gente vai dar uma causada aqui. Vamos causar, por favor. Porque eu estou encantado, obrigado. É uma grande alegria receber você aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a Agência Mural, falar sobre as periferias, né? A gente precisa de mais espaço, mais espaço para falar sobre as periferias da cidade de São Paulo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, a gente que agradece. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da escola. Acesse o nosso mural, câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu, galera.